Olá, galera. Bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Eu tinha deixado para vocês, em relação à equação do segundo grau, três exercícios, né? E, e esse daqui, ele é um exercício, gente, totalmente diferente. Ele é diferente daquilo que vocês já viram. Então vamos lá, vou tentar ir traduzindo para vocês. E aqui tem uma trilhinha que fala de obesidade. Então ele fala assim, ó. Existe critérios, cada qual com suas vantagens e limitações para determinar se certo indivíduo é obeso. Um dos principais testes aplicados para esse fim é o cálculo do índice massa corporal, IMC, definido pela equação. O IMC, gente, é só para vocês saberem, o curso de farmácia à noite eles fazem. E nós, professores, lógico, aqueles que topam, né? Eu nunca neguei, eu sou cobaia deles. Então, eles calculam o meu IMC para falar se eu sou obesa, o que é que eu tenho, além de outros pressão, esse tipo de coisa que eles detalham para a gente. Final de cada semestre, você recebe isso deles. Então, ele fala assim, ó, que o índice de massa corporal é definido por essa equação. O P, gente, é o peso e H é a altura. Então, o que eles fazem? Eles pesam a gente, eles medem a nossa estatura e depois eles concluem se nós estamos dentro da normalidade ou não. Então, ele fala assim, ó, que o indivíduo, para ter o IMC normal, ele tem que ter esse I, aqui é de IMC, tá? Então, ele tem que ter 18, o IMC dele tem que estar, ó, nesse intervalo, inclusive aqui pode ser igual, tá? Tem que estar nesse intervalo aqui o IMC dele para ser um IMC normal. E daí ele fala assim, ó, considerando o universo composto por indivíduos adultos, cuja altura H seja mais ou menos os indivíduos, gente, a maioria tem entre 1,5 m e 1,90 m. Então, ele põe aqui igual ao 1,5 m, mas aqui não chega a 1,90 m. Assinale a alternativa que apresenta correspondente à região do plano cartesiano, né? Papapá. Quando eu olhei os gráficos, olha aqui, ó, de cara. Esses três, na hora que eu olhei, eu falei, mas espera aí, todos eles são iguais? Que porcaria é essa? Aí eu fui olhar. Se vocês olharem detalhadamente na apostila, não sei se na foto que aparece, esse daqui é um risco e esse é um pontilhado. Esse daqui é um risco, aqui é pontilhado e aqui é pontilhado. Então, o que difere esses três gráficos é exatamente risco, pontilhado, risco, pontilhado e pontilhado. Então, provavelmente, tá? Seja um desses daqui. Mas vamos lá. É só para esclarecer para vocês, para a gente começar. E daí é o seguinte, ele fala para a gente que ele vai ver, né? Ele vai fazer um estudo entre a altura. Ele está pegando o pessoal que tem a altura entre 1,5 m, então pode ser igual a 1,5 m, mas não chega a 1,90 m. Um tipo 89 está dentro dessa altura aqui. E daí eu fiquei pensando, peraí, ó, como que a gente faz aqui? Explica para mim. Então, o que eu fiz? Ó, eu vou pegar isso daqui, ó, I é igual a P dividido por H2, H ao quadrado. Eu vou passar esse H ao quadrado para cá. Então, eu vou ter I vezes H ao quadrado é igual a P. Reparem, estou com isso daqui. Escrever isso daqui é a mesma coisa se eu escrevesse y igual a x ao quadrado vezes i. Repararam? É a mesma coisa. Está em função do peso e da altura, tá? Aqui estava em função da massa corporal. Agora aqui, ó, peso está em função da altura, tá? E aí, isso daqui é igual. Então, o que você percebe? Que apesar de não ser x, ser h, primeiro, é uma parábola, porque aqui é h ao quadrado. Segundo, positivo, tá? Então, a parábola, se não estaria aqui menos i, e não tem índice de massa corporal negativa. Então, é uma parábola que está voltada para cima. Com isso, você já elimina essas duas aqui, ó. Porque isso daqui deveria continuar para cá e continuar para cá. Então, essas duas são eliminadas. É uma das três por mínima diferença. Tudo bem? Tá. E aí, você fica olhando, você fala assim, mas caramba, né?
Isso daqui, aqui só tá aí. Então, a gente vai fazer uma sacanagem. Olha o que eu vou fazer, ó. Eu tinha isso e eu tenho isso daqui. Não é isso que tá lá em cima? Só que o dado que eu tenho está em função de h ao quadrado, é h vezes. Então, o que eu faço? Isso é outro recurso, viu, gente? Eu multiplico por h ao quadrado aqui, só que tudo que você faz em um lado, você tem que fazer nos três, tá? E aí eu falo, pera um pouquinho, Ana, quando você fez i vezes h ao quadrado, isso é a mesma coisa que quem? Que p. Então, eu vou substituir isso por p. Então, eu vou ter isso daqui, ó, 18 vezes h ao quadrado e aqui 24,9 h ao quadrado, tá? Tá. Só que essa altura, ela varia de 1,5 a 1,9, não podendo ser igual a 1,9. Então, no lugar dessa altura, os indivíduos têm normalmente, a maioria da população tem essa altura aqui, entre um e outro. Então, o resultado, eu preciso calcular o mínimo e o máximo. Então, eu vou calcular, ó, para H igual a 1,5. Por quê? Porque ele está calculando a maior parte da população adulta, para saber se é obesa. De criança tem outra faixa, tá, gente? Entre 1,5, 1,5 m e quase 1,90. Então, o H vai ser isso. Então, o que eu venho aqui e ponho, ó, 18,5 vezes 1... deixa eu... Não quero assim. Espera aí. Ó, vou pôr aqui, ó. 18,5 vezes 1,5, que é a estatura menor que ele está julgando ao quadrado. Aqui é P, aqui é 24,9 e aqui é 1,5 ao quadrado. Quando você faz essa continha aqui, ó, essa pequena conta, Ana, como é que eu faço? Você não pode multiplicar. Você tem que fazer 1,5 vezes 1,5 e o resultado multiplicar por 18,5. Isso daqui vai ser 41,625, tá? Aqui. E aqui, ó, tem um igual. E aqui você vai fazer 1,5 vezes 1,5 vezes isso, vai dar 56,025. Então, ó, quando você vem olhar esse gráfico aqui, ó, repara no 41,6 e no 56,02, ó. Aqui, ó. Quando a pessoa tem de altura 1,5, ó, 41 até 56. Detalhe, pode ser igual? Pode, porque ele avisou lá em cima que poderia, ó, ser igual a 1,5. Então, isso daqui, ó, é fechado, é um risco só da condição de igual. Quando você tem esse outro de baixo, é pontilhado, tá errado. Vamos ver a alternativa C. A alternativa C também, ó, é fechado. Então, detalhe, ou é A ou é C. Tudo bem? Tá. Então, quando a pessoa tem 1,5 de altura, ela é considerada normal se o peso dela for entre 41 quilos e 56, com 1,5 m. Então, vamos ver esse intervalo que acontece com 1,90 m, tá? Só que não é... Eu vou calcular 1,90 m, gente, mas 1,90 m não entra. Vai ser 1,89,9 m, tá? Então, agora para a altura de 1,90 m. Ana, como é que você vai fazer? 18,5. Eu tenho isso daqui é o início, mas eu tenho que pegar o fim agora, tá? Então, no lugar daqui agora, eu vou colocar quem? 1,9 ao quadrado. E detalhe, não é igual, por isso que eu vou pôr o sinal e não vou pôr igual, tá? Ó, não vou pôr o igual. Opa! Ó, porque não é igual a 1,90 m, tá? E aí eu vou ter, ó, 24,9 vezes 1,9 ao quadrado. Então, o resultado, eu coloquei o início, que entra, que pode ser igual a 1,5, porque aqui tem o sinal de igual. E vamos ver o que acontece aqui, ó, tá? Quando você faz 1,9 vezes 1,9 e o resultado vezes 18,5,
vai dar 66,785 menor que P, e aqui essa bagaça vai dar 89,889, tá? Depois eu vou falar outra coisa. Então, resultado, para 1,90, a pessoa não é considerada, o IMC dela é considerado normal, com 1,90 m, se ela tiver 66 a 89 quilos de peso. 66 a 89, tá? Agora, detalhe, entra, não, aqui não tem igual, portanto, essa bagaça era o pontilhado. Então, detalhe, Ana, precisava fazer esses cálculos? Não, na verdade não, gente, tá? O que você tinha aqui? Você tinha que entender, lógico, o início aqui sim, tá? O início aqui, ó, sim. Você tinha que fazer isso daqui, ó, multiplicar por H e saber o peso. Então, o que você sabe a respeito? Que uma pessoa de 1,5, tá marcado aqui, ó, ela tá entre 41 e 56. A gente fez para mostrar que o peso normal dela, que ela está dentro do IMC normal, se ela tiver de 41 quilos a 56, tá? Que é o início. Mas você não precisava fazer a conta, bastava você ver que isso daqui tá no sinal do quê? De igual. Isso daqui é fechado. E quando ela tem 1,90, ela vai estar com o peso dela de 66 a 89. Só que aqui não é igual. Então, esse daqui é o pontilhado. Alternativa A. E a alternativa C, ó, tá fechado. Os dois fechados. O que diferencia a A e a C é só isso daqui. Mas o problema é você entender o que está sendo falado, tá? Então, o gráfico, o X veio como altura e o Y veio como peso. Volta a fita. Uma pessoa que tem 1,5 de altura, ela vai estar com o IMC dela normal, se ela tiver aqui nesse peso, de 41 a 56. Quase com 1,90, quase, não é 1,90 porque aqui não é igual. De 66 a 89, tá? Então, tudo que for nesse intervalo é considerado normal. Alternativa A. Vamos lá para a próxima tela. Esse probleminha aqui, até que ele é gostosinho, diferente do anterior, tá? O anterior você tem que entender, mas vale também para você ir começando a olhar os gráficos, pegar macetes, o que você pode fazer para chegar na resposta, tá? Então, ele fala assim, ó, na figura será representado no referencial XY, né, que é X e Y, esse gráfico aqui, uma parábola voltada para cima. Por quê? Porque aqui o A é positivo. Aí ele fala assim, ó, o ponto C tem ordenada 7. Por que ordenada? Ordenada é o eixo Y. Ordenada é o eixo Y. Então, aqui, ó, o ponto C, então esse daqui é a ordenada. Olha a pegadinha, eles obrigam você a saber o nome do eixo. Isso daqui é ordenada e, ó, abscissa. Abscissa, tá? É a abscissa, é o X e o ordenado. Isso daqui é o nome deles lá na certidão de nascimento deles, gente. A gente que tem o hábito de falar X e Y o tempo todo, tá? Mas aqui, olha como eles pegaram legal. Então, ele fala que o ponto C tem ordenada 7, tá? E a abscissa do ponto A. A abscissa, que é o X do ponto A, aqui é 8. Desprezando a curvatura da parábola. Esquece que isso daqui é uma curva, faz de conta que é reta, tá? Considerando o lado BC, tá? Considerando o lado BC do trapézio, retângulo, porque aqui forma ângulo reto, então você tem o trapézio ABCD, que ele fala aqui. E ele quer que, lógico, que você calcule a área do trapézio, desse trapézio aqui, essa parte aqui de dentro, tá? Na apostila tá pintado até mais escuro, aqui não dá para perceber. Aí vamos brincar. Ana, como é que eu faço? Primeiro, se você, todo ponto, gente, todo ponto, ó, o A é 8 para X e o Y eu não sei. Ana, como é que eu acho o Y? Pega o X, que você sabe que é 8, e coloca aqui. Então, a sua função para X valendo 8, não esquece que isso é a mesma coisa que Y, tá? É 8 ao quadrado, 20 vezes 8 e mais 98. Quando você faz essa continha pequena aqui, ó,
Aqui vai dar 160, aqui vai dar 162, 64 vai ser 162, isso daqui vai dar 2. Então, em outras palavras, o ponto A, ó, ele é 8 e 2. Então, se você substituir o x aqui, você acha o y. Se você colocar o y aqui, você acha o x. E é assim que um é companheiro do outro, tá? Todo x tem um y correspondente e todo y tem um x correspondente. Qualquer um dos dois que você saiba, você acha o companheiro. Tudo bem? Então, se aqui é 2, sinal de que isso daqui é 2. Concorda? Porque, ó, a altura do y aqui é 8 e aqui vai ser quanto? 2. Com isso do trapézio, eu de 7 e aqui é 2, eu já descobri que a altura vale quanto? Ó, 5. Tudo bem? Tá. Ana, e agora, ó? A base maior, ela começa aqui e termina aqui. Então, eu já sei que vale 8, mas a menor eu não sei. Então, detalhe, o que eu sei a respeito para achar menor? Eu sei, o exercício deu, ó, que a ordenada é 7. O 7 quem é? O y. Faço agora o contrário. Aqui no lugar do y, quem eu ponho? 7. É igual a x ao quadrado menos 20x e mais 98. Repare, se eu sei o x, eu acho o companheiro dele y. Se eu conheço o y, eu substituo no y e acho o companheiro x. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 20x mais 98. O 7 vem como negativo igual a 0. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 20x mais 91 igual a 0. O que é isso daqui, gente? É a equação do segundo grau. Então, vamos lá, delta. B ao quadrado menos 20 ao quadrado menos 4 que multiplica 1, que multiplica 91. Vai ser 400, aqui vai ser 364, vai sobrar 36. Então, menos B, mais ou menos raiz de 36, dividido por 2. Então, aqui você vai ter 26 por 2. Aqui o x' vai dar 13. E aqui vai ser 14 por 2, o x duas linhas vai ser 7. Agora, repare o que acontece com o ponto B. Ou ele é 13, o x é 7. Só que ele está antes de quem? Não está antes do 8, gente? 13 está para cá. O ponto B, ó, ele está antes do 8. Então, obrigatoriamente, vai ser quanto? 7. Então, detalhe, essa distância é a mesma que essa. Então, isso daqui vale 7. Esse aqui de baixo é o mesmo que esse aqui vale 8. Então, ele quer a área do trapézio. A área do trapézio, que é outra coisa que vocês têm que saber. Bom, depois a gente vai... quando a gente entrar em geometria, eu vou batalhando de novo com as áreas com vocês, vai ficar mais fácil, tá? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base maior, 8, mais a base menor, 7, vezes a altura do trapézio, que é a diferença de 7 menos 2, que é 5, dividido por 2, tá? Aqui, nessa continha aqui, a hora que você faz 8 mais 7, vai dar 15, vezes 5, 75. 75 dividido por 2, metade disso, 37,5. Tá aqui, ó. Tá bom? Tudo bem, gente? Então, o segredo, se você tem um x, substitui e você acha o y. Se você tem o y, substitui na equação, você acha o x. Cada um tem o seu companheiro, tá bom? Lembrando que o eixo y é ordenado e aqui é abscissa. Olha como ele veio o problema. Tá joia, gente? Então, vamos lá para o próximo exercício. O próximo exercício eu achei extremamente diferente também, mas muito diferente. Porque nada disso daqui tem valor e você tem que saber pelo menos alguma coisa a respeito de todas essas letras. Ele fala assim, ó. Nos gráficos são desenhada uma parábola, que está aqui, e representada por F, que é essa daqui, e a outra, ó, que está aqui, ó, a parábola, é ax ao quadrado mais bx mais c. E essa que é g, que é reta, dx mais e. Isso daqui é reta, tá? A gente estudou o tempo todo
que estava assim, f de x é igual a x mais b, tá? Só que como ele usou ABC aqui, ele resolveu usar D e E, mas é a mesma coisa. Então, isso é a caracterização de reta e esse daqui é a caracterização geral de parábola. Aí ele fala, analisando cada um deles é correto afirmar. Olha a bagaça que veio aqui. Então, eu percebi que, como não tem valores, eu ia ter que me atentar aos sinais. Então, vamos lá, ó. Essa parábola tá para baixo? Tá. Se tá para baixo, o que esse A dela é? O A é negativo. Tá. Vamos ver em relação ao B. Lembra que eu falei na aula passada? O B, a parábola, ela corta o eixo X aqui, o eixo Y aqui. Isso daqui não é o valor do B. Aqui é o valor do C, tá? Mas para saber se o B é positivo ou negativo, o que acontece depois que ela corta? Ó, ela sobe. Se ela sobe, é diferente de você ter algo assim, ó. Você tem a parábola aqui, ó, ela corta. Ela cortou, depois ela faz o quê? Ó, você vem vindo, ela desce. O B aqui é negativo. Então, depois que ela cortou, ela sobe. Se ela sobe, o B é positivo. Ana, e o C? O C é onde a parábola corta o eixo Y, tá? O C é a parábola, ela corta para cima do zero. Então, o C é positivo, ó. Corta o eixo Y. Aqui, ó, cresce, tá? E aqui a parábola tá para baixo, tudo bem? Bom, estudamos a parábola. Agora vamos ver a reta, recordar. Se a reta tá sempre de assim, significa que é positivo. Este A. Se ela tivesse de assim, o A era negativo. Como ela está de assim, esse D aqui é positivo. Então, o D, ele é positivo. Tá? E o E, Ana? O E é onde a reta corta o eixo Y também. Ela corta para baixo do zero, Então, o E, não sei o valor, mas é algo negativo. Tudo bem? Tá. Então, ó, o D, porque a reta tá de assim, ó, tá? E aqui ó, corta o eixo Y, para vocês lembrarem. Tudo bem? Agora, vamos brincar de sinal, gente. É a única coisa que a gente tem, ó. O A, que ele é? Negativo. E o E? O E, negativo. Quando você soma dois negativos, essa bagaça vai dar negativo. Só que quando você multiplica por C, o C é positivo. Multiplica esses dois. Isso daqui vai dar negativo. O B, o que o B é? Positivo. Como é que o B é positivo, ó. Como é que um negativo pode ser maior que um positivo? Isso é falso. Pega essa daqui, ó, o E. O E é negativo. O D é positivo. Negativo dividido por positivo vai dar negativo, só que tem esse menos na frente. Então, tudo isso vira positivo. Positivo é menor. O B é positivo? só que com menos na frente ele fica negativo. Positivo é menor que negativo? Falso. Vamos para essa daqui, ó, A, B, C, tudo multiplicando. O A negativo, aqui vai dar positivo com positivo, dá positivo, vezes um negativo, tudo isso daqui vai dar negativo, ó. E ele fala que o E é negativo, o D é positivo. Você está somando o negativo também. Negativo somado com negativo, toda essa bagaça aqui, ó, vai dar tudo negativo. Negativo é maior que zero? Lógico que não, é menor. Só sobrou a última. Então, a gente vem e assinala, mas a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá, ó. O B, ele é positivo. Com o menos na frente, ele fica negativo. E o A já era negativo. Então, isso daqui vai dar negativo. E ele pede para multiplicar pelo E, que já é negativo. Quando você faz isso, esse lado fica positivo. Agora, o A é negativo e o C é positivo. Então, negativo com positivo dá negativo. O positivo é maior do que o negativo? Verdadeiro. Tudo bem? Então, é um exercício assim bem, diferente, mas vocês vão vendo um monte de diferenças, vai ajudando. Tá joia, gente? Então, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula.